ela traz uma expectativa muito grande no coração das pessoas, assim, de que o próximo ano ela pode fazer algo diferente. E assim, né, eu queria que você meditasse um pouco aí no seu lugar, quais foram os planos que você fez no final do ano passado, né? O que você planejou mudar esse ano, né? E o que de fato nós conseguimos fazer, né? E o que a gente acabou aí deixando para trás, né? Eu não posso falar por vocês, né? Mas eu posso falar por mim, né? Então tem muita coisa que às vezes a gente planeja fazer no próximo ano e a gente acaba deixando de fazer, né? As principais questões nossas, muitas vezes aqui, o que é, né? É família, dinheiro, saúde, casamento, trabalho, estudo, ministério, né? Quem tem algo já ministerial aí na igreja, espiritual, né? A pessoa fala, não, mas eu vou melhorar com Deus, eu quero viver a experiência de conhecer a presença de Deus, de viver, de andar no Espírito Santo, enfim, né? Filhos, e assim, sabe, queridos, muitas coisas que nós planejamos e desejamos, elas são de fato importantes para a nossa vida, né? Tirando aqui, né, vamos dizer, não que não seja importante, é bom que a gente tenha, né, dinheiro, né, mas entre as coisas aqui talvez não é a mais importante, né, mas por exemplo, casamento, filhos, né, o que se diz respeito à família, o trabalho, né, que é o que traz o sustento para a nossa casa, a nossa vida espiritual, estudos, enfim, tudo isso é muito importante para a nossa vida. São coisas que geralmente não são fáceis de cuidar, precisa de disciplina e precisa de um autocomprometimento e que a gente faça uma grande mudança na nossa vida. E muitas coisas nós deixamos de fazer porque nós não conseguimos fazer essa grande mudança na nossa vida, né? Então Pastor Pito fala muito sobre isso, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então a gente fica naquela, deixa a vida me levar, né? Então, e acaba que os dias vão passando e na hora que você percebe, Natal de novo, Natal, né? E chegou o Natal e aí todo um tempo passou, né, que você tinha planejado passar diferente e você passou esses quase aí mais de 360 dias aí do mesmo jeito, talvez, né? Ou em alguns casos um pouco melhor, ou talvez nem atingiu tudo aquilo que você gostaria de ter feito ou gostaria que tivesse acontecido na sua vida. E eu acho que isso é uma coisa muito comum, principalmente do povo da cultura nossa, brasileiro, né? E a gente não é muito disciplinado com as coisas, né? A gente peca na disciplina de buscar a Deus, peca na disciplina de cuidar da nossa saúde, peca na disciplina de cuidar da nossa família. Por quê? Porque essas coisas, elas dão trabalho, são difíceis de fazer, não são coisas fáceis, né? E a gente acaba, por causa do comodismo, de querer sempre viver no prazer, deixando de concluir muitos sonhos, muitos projetos e muitas coisas que de fato fazem muito sentido na nossa vida. Quantos concordam com isso em nome de Jesus? A maioria, né? Então eu não estou sozinho, né? Já é muito bom saber disso. Então, queridos, e o que eu queria trazer nessa manhã? Eu gostaria de trazer alguns conselhos da palavra de Deus para a gente buscar fazer diferente. E eu vou falar uma coisa com você: não espere o ano virar, não é perda de tempo, a gente está perdendo tempo. Se a gente fica esperando o mês virar para mudar, fica esperando
a semana virar para mudar, fica esperando o ano virar para mudar, é perda de tempo. Fala para o seu irmão, é perda de tempo. Fala com ele, é perda de tempo esperar o ano virar. É perda de tempo. Né? Por que perda de tempo? Você pode começar agora o que você precisa fazer. Você pode começar hoje. Né? Então, quando a gente quer, a gente precisa fazer, sabe, queridos? A gente precisa ser radical com algumas coisas na nossa vida. Com aquilo que realmente merece o nosso esforço, a gente precisa ser radical com aquilo. Né? Então, uma das coisas que eu quero trazer aqui para vocês, e a mais importante de todas elas na nossa vida, é amar a Deus sobre todas as coisas. É amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Jesus quando ele fala do amar, né? Vocês conhecerão quem são os meus discípulos, quem me ama de verdade, né? Aqueles que fazem o que eu faço, aqueles que andaram como eu andei. E sabe, pessoal, muitas vezes assim, a gente faz muitos planos na nossa vida, mas se Deus não estiver nesses planos, em vão trabalha, em vão a gente trabalha. Né? Quando a gente pega a palavra lá em Salmos 127, Salmo 127, verso 1 e 2. Salmo 127, verso 1 e 2. Diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão com que conseguiram com tanto esforço, né? Porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Então, o que essa palavra fala com a gente, queridos? Que a gente, às vezes, tudo na nossa vida, né? Até conversava com o Juan esse dia ali na frente da igreja, nós queremos muitas coisas assim, nós fazemos na força do nosso braço. Nós fazemos mas nós não temos que fazer? Temos que fazer. Mas Deus, Ele precisa dar a direção para a gente, e a gente precisa estar muito alinhado com Deus, do que de fato a gente precisa fazer. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente faz um esforço, às vezes, sobrenatural, sobre-humano, para ter algumas coisas, para fazer algumas coisas, das quais, se você estivesse alinhado com Deus, Ele falaria com você: você não precisa fazer dessa forma, você não precisa fazer desse jeito. Então, a falta de intimidade nossa com Deus, ela dificulta o agir de Deus nas nossas vidas. E por isso que muitos planos nossos, ele é interrompido no meio do caminho. Por isso que a gente não consegue muitas vezes alcançar o objetivo que a gente mesmo se propôs a alcançar. E muitos desses objetivos, eles não são nem coisas assim que são inalcançáveis, que são muito difíceis de se conseguir. Tudo dificulta porque eu não estou alinhado ao que Deus tem para a minha vida. Ser totalmente dependente de Deus em todas as minhas atitudes, em todas as minhas ações, e me esforçar nisso. Então, na palavra que a gente leu antes aqui, que fala amar a Deus sobre todas as coisas, é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, em tudo. É colocar Deus em primeiro lugar. Deus, Ele não pode ser o segundo lugar na nossa vida. Deus, Ele não pode vir depois da nossa esposa. Deus, Ele não pode vir depois do nosso filho. Deus, Ele não pode vir depois do nosso trabalho. Deus, Ele precisa vir primeiro na nossa vida. E a gente precisa, de alguma forma, externar esse amor a Deus. O nosso momento que nós temos ali, que nós podemos ter todo dia, todo mundo aqui pode, o nosso momento de oração, a gente pode falar com o Pai abertamente. Tem gente que fala assim: mas eu não sei como que ora, né? Porque às vezes as pessoas, elas
vão orar, né, e elas complicam a oração, né? Deus eterno e poderoso e soberano, e cara, não precisa disso. É falar com Deus como você conversa com alguém aí do seu lado. Ó, meu dia não está legal hoje, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu preciso entender o que está acontecendo comigo, Pai, me ajuda, eu tenho tantas dificuldades. É falar como você fala com alguém aí do seu lado, e em todas as suas coisas você colocar Deus em primeiro lugar. Sabe, queridos, às vezes o que nós fazemos, né? Acontece uma situação na nossa vida e a gente quer ir lá e resolver. Por exemplo, assim, alguém, sei lá, no trabalho, né? Eu lembrei, foi do trabalho agora. Alguém foi lá e discutiu com você lá, e você não se sentiu confortável naquele momento, ou na sua casa, você, seu marido, sua esposa, seu filho, e aí você quer resolver aquele problema. E aí você já vai para cima, né? E gritando e falando também, enfim. Se você aprender a se conter em Deus, ficar quieto, né? A palavra lá em Salmos, se eu não me engano, 4:4, alguma coisa assim: perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos, né? Então a gente pode até se perturbar, mas não peque, fale com o vosso coração sobre a vossa cama e fica quieto, né? Para que ficar quieto? Para você conversar com Deus e depois falar com sabedoria. Com sabedoria. Então, tem inúmeras situações da nossa vida, e não só essa, tem inúmeras situações da nossa vida que nós deixamos de recorrer a Deus e queremos resolver a nossa própria maneira, né? Eu precisava conversar com uma pessoa, e eu sabia que, dependendo da abordagem que eu fizesse, que ia dar ruim. Eu poderia até afastar mais a pessoa do que aproximar, né? E eu fiquei, não foi semanas, não foi dias, foi semanas falando com Deus e trabalhando a fala com Deus ali, do que eu deveria falar para aquela pessoa, como que eu deveria conversar com ela. Queridos, o dia que eu marquei a conversa com essa pessoa foi maravilhoso. A pessoa me entendeu, né? A pessoa me compreendeu, mostrou sinais de mudança. Então, mas por quê? Porque Deus estava em primeiro lugar. O que Deus quer? Como que Deus quer que eu faça? Como que eu preciso fazer? Então quer dizer que você acerta sempre? Não, eu erro também. Gostaria de não errar, gostaria de depender mais de Deus em muitas outras coisas. Mas tudo aquilo que a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, queridos, Ele faz total diferença em tudo que a gente vai fazer. Seja numa conversa com alguém, seja numa situação que você precisa resolver, né? Seja na aplicação da sua vida diante do mundo mesmo, daquilo que você faz, daquilo que você é. Tudo aquilo em que a gente coloca Deus sobre todas as coisas dá certo. A palavra lá vamos ler aqui, ó. A palavra lá em Mateus capítulo 7, do 24 ao 27, diz assim, ó: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha, né? E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, queridos, uma casa, uma pessoa que coloca Deus em primeiro lugar na vida dela, e aí diz aqui pra gente aqui, ó: pode vir a chuva, pode transbordar os rios, pode soprar forte os ventos contra aquela casa e bater forte contra ela, e ela não vai desabar.
ela não vai desabar. Por quê? Porque o alicerce da sua vida é a rocha, amém, queridos? É Jesus. Porque assim, ó, não se enganem, né? Se alguém já pregou isso para você, é mentira. No mundo tereis aflições, foi isso que Jesus falou, não foi? Muitas situações difíceis nós vamos ter na nossa vida, muitas situações difíceis. A gente vai perder alguém, a gente vai perder alguma coisa, a gente pode ficar doente, a gente pode passar uma situação difícil na nossa família, enfim, N coisas podem acontecer na nossa vida, mas nenhuma dessas coisas vai nos derrubar se a gente estiver em Jesus. Se você tiver um objetivo claro no seu coração, na sua mente, de fazer algo grande diante de Deus, uma mudança grande na sua vida, que necessita de muito comprometimento seu, se Deus estiver no negócio, você vai alcançar o seu objetivo no nome de Jesus. Porque nós construímos a nossa casa sobre a rocha. Pode soprar o vento, pode bater as águas, nós não vamos desfalecer, querido, no nome de Jesus, não vamos desistir. Então, e tem muita gente, sabe, queridos, tem muita gente desistindo do casamento, tem muita gente desistindo dos filhos, tem muita gente desistindo de Deus, tem muita gente desistindo de outras pessoas, tem muita gente desistindo de fazer o que é certo. Olha aí para o seu irmão e fala assim, ó, irmão, não desista. Fala para ele assim, ó, confie em Deus. Lá em Provérbios capítulo 3, versos do 5 ao 6, a Shelly até falou aqui sobre isso. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Fala assim para o seu irmão, mas com fé, hein? Vocês não estão falando com fé não, fala assim para ele, confia no Senhor. Amém, queridos? Confia no Senhor. Tem muita gente desistindo de alguma coisa porque não confia em Deus, porque não confia no Senhor, ou porque não tem posto Deus em primeiro lugar na sua vida, e aí fica difícil confiar em Deus, quando a gente não põe Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Sabe, que diz assim, ó, é muito importante que você venha para a igreja, amém? Não estou falando que não é importante, mas de longe isso é o que eu estou pedindo para confiar em Deus. O vir na igreja não mostra que a gente confia em Deus. É aquilo que nós fazemos dia após dia, é o que mostra a nossa confiança em Deus. É as nossas decisões, a forma como a gente tem as nossas atitudes, como nós tratamos os nossos assuntos, é isso que mostra o quanto a gente confia em Deus. Se eu já saio fazendo tudo do meu jeito, do jeito que eu acho que é certo, ou se eu faço, ali embasado na palavra de Deus e naquilo que o Espírito Santo está falando no meu ouvido, que eu devo fazer. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com você, assim, como uma dica de pé direito, para o próximo ano, confia no Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado, confia no Senhor. Então, queridos, essa é a primeira dica. Agora eu gostaria de falar algumas outras, que eu acho que ajuda muito na nossa vida. A primeira é a seguinte: cuida da sua boca. Cuida da sua boca. Lá em Provérbios capítulo 13, verso 3, diz assim, ó: quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Quando a gente pega, era muito extenso, por isso que eu não trouxe aqui para a gente ler, mas quando a gente pega o capítulo 3
de Tiago, ele fala sobre a língua nesse capítulo 3. É exclusivo para falar sobre a língua, a forma como a gente usa a nossa língua para falar das coisas. Sabe, a palavra que sai da nossa boca, queridos, ela tem assim um poder enorme. Lá em Tiago, em algumas traduções, fala assim, que ela é capaz de mudar o curso da natureza. O curso da natureza, quer dizer assim, então, uma árvore está ali crescendo retinha, e aí você começa a falar, vai entortar, vai entortar, vai entortar, vai entortar, e ela entorta, aquela árvore entorta. Então muita gente tem usado a boca, a língua, para falar coisas, e trazer coisas sobre a vida, sobre a sua vida, e sobre a sua família, que pode estar atrasando você naquilo que você precisa fazer. Então, um exemplo, que a gente, é o clássico, a mulher está lá e fala assim, meu marido não muda nunca, esse menino não vai ser nada na vida, nada na minha vida dá certo, o meu dinheiro não dá para nada, o meu casamento é uma ruína, o meu nananã, e fica falando um monte de besteira. E tem gente que tem as coisas, tem gente que tá com uma enfermidade, tá com uma enfermidade, e ela fala assim, eu tenho, é como se fosse dela, é minha, essa enfermidade é minha, então eu tenho ela. Você não tem ela, não é sua, ela está em você agora, mas ela vai sair no nome de Jesus. Então, a gente aceita muitas coisas da nossa vida, e a gente usa a nossa boca muitas vezes para ainda continuar declarando coisas ruins. Lá em Tiago, capítulo 3, verso 10, lá do capítulo 3, eu peguei só um trechinho lá, de uma só boca procede bênção e maldição. E aí a palavra continua assim, meus irmãos, isso não deveria ser assim. Isso não deveria ser assim. Então, se você declarar no seu casamento, mas meu casamento não está uma bênção, mas a minha vida não está uma bênção, mas se você declarar que vai ser, querido, no nome de Jesus, porque a nossa boca tem o poder de mudar o curso da natureza. As coisas até poderiam estar caminhando para aquele lado, mas você vai declarar que não vai caminhar, você não aceita na sua vida, e é totalmente profético isso, queridos. Você precisa abrir a sua boca e falar. Lembra quando Jesus encontrou com o cego? Jesus, ele olha para o cego e fala assim, o que você quer? Está de brincadeira, Aí você pensa, está de brincadeira, ele não enxerga Jesus, ele quer enxergar, E aí Jesus fala o quê? O cego falou assim, eu quero ver. Jesus falou assim, então seja curado. Então o cego declarou ali o que ele precisava, queridos. Muitas vezes nós precisamos declarar aquilo que a gente precisa. Amém? Então não use a sua boca de forma errada. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Cuidado para quem você conta os teus sonhos. Cuidado para quem você conta as suas conquistas. Nem todo mundo sonha com você, nem todo mundo quer que você cresça. E aí por isso que aqui em Provérbios fala assim, quem vigia as suas palavras preserva a sua vida. Então tem as pessoas certas que a gente pode conversar sobre determinados assuntos. Existe isso sim. Tem pessoas que não precisam saber nada da sua vida, porque elas não sonham com você. Outra coisa que acontece, a pessoa já começa ali, eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo, não, queridos. Eu sempre falo para as pessoas assim, o silêncio também é sabedoria, amém? Se você não tem fé para declarar algo contra aquilo que você está vendo, também não declara a favor da derrota. Fecha a boca, não fala nada, retenha a palavra na sua boca.
Ah, não vai dar certo. Calma. Quantas vezes eu já não escutei as pessoas falando não vai dar certo, e eu ficar, não, vai dar certo sim, nós vamos fazer, vai dar certo. E aí chega no final, dá certo, queridos. Então, a gente não pode permitir que isso, eu não consigo, nem tentou, já está falando que não consegue. E se eu tentar e não conseguir, aí eu desisto. Não, você insiste, se aquilo é importante para você, é necessário, insista naquilo. E não desista. Pode não dar certo 20 vezes, mas se você continuar fazendo e estiver firmado na rocha, vai dar certo, uma hora vai dar certo, no nome de Jesus. Porque a gente não está firmado ali nas nossas próprias forças. Então, tome cuidado com a sua boca. Tome cuidado com o que você fala, das coisas que você reclama. Tem gente que reclama da comida, reclama da casa, reclama da cama que dorme, reclama do sol, reclama da chuva, enfim, tudo está ruim. Se está chovendo, está ruim porque está chovendo. Se está sol, está ruim porque está sol. Se está frio, está ruim porque está frio. Nada está bom, nada está bom. Então, queridos, cuidado com o que sai da sua boca. Para esse próximo ano aí, nós não vamos esperar o ano virar, amém, queridos? Em nome de Jesus, Para hoje, já saindo daqui, a gente já começar a aplicar essas verdades nas nossas vidas. Outra coisa muito importante, queridos? Primeiro você prioriza Deus, depois você prioriza a sua família. Fala assim para o seu irmão, família. Então, tem gente priorizando trabalho na frente da família, Tem gente priorizando lazer com outras pessoas na frente da família, Deixa a família sempre em segundo plano. Isso não é correto para as nossas vidas, amém? Depois de Deus vem a nossa família. Nós precisamos cuidar daqueles que são nossos, Quando a gente traz Deus para a nossa vida, a gente cuida de nós primeiro, amém, queridos? Isso a gente precisa fazer, porque como que pode um doente cuidar de outro, Não dá certo. Como que a gente vai cuidar de alguém se a gente está doente? Então, para você cuidar de alguém, para você cuidar de algo, você precisa estar cheio da presença de Deus, amém? E aí, queridos, você vai cuidar da sua família, vai cuidar dos teus filhos, vai orar pela sua esposa, vai orar pelo seu marido, vai orar pelas pessoas que estão à sua volta, das quais você ama. Então você vai cuidar dessas pessoas. Em segundo lugar, você precisa fazer isso na sua vida, cuidar da sua família. Outra coisa muito importante, querido, quem são as pessoas que estão no seu círculo de amizade? Essas pessoas que estão no seu círculo de amizade, elas te levam para perto de Deus? Faça essa pergunta. Jesus ele era seletivo também, não vai pensando que não. Jesus ele ficava no meio da multidão, ele conversava, ele atendia todo mundo, ele tinha os 12, mas quando ele queria fazer algo um pouquinho mais reservado, ele chamava 3, Pedro, Tiago e João. Ele chamava 3, que eram as pessoas que talvez ali no entendimento dele, naquele momento ali, era o que de verdade ele poderia contar um pouco mais, apesar de que no final todos abandonaram ele, mas enfim, era naquele momento ele entendia isso. Então, quem são as pessoas, queridos? Quem são as pessoas que você tem se relacionado? As pessoas que você tem se relacionado, elas estão te levando para qual caminho? O que acontece muitas vezes, e a gente vê muito isso dentro das igrejas, já vi muito isso acontecendo dentro das igrejas. A pessoa às vezes ela não está bem com Deus, e ela pode até ter acontecido alguma coisa com ela dentro da igreja, da qual tenha entristecido ela de certa forma.
ela tenha ficado chateada com alguma coisa. Porém, isso é vento, chuva e água forte, amém, querido? Se você estivesse na rocha, isso não ia fazer mal nenhum para você, né? Mas enfim, vamos lá. E aí essa pessoa, ela fica sentida com isso que aconteceu. Aí o que ela faz? Ela está ali doente, ao invés dela procurar um médico, ela vai procurar outro doente para elas falar da doença junto. E aí elas ajuntam num grupinho de doença, para falar que o mundo inteiro está errado e que elas estão certas. Então a gente vê muito isso não só dentro das igrejas, mas onde tem grandes organizações, por exemplo, assim, a empresa que eu trabalho, que é muito grande também, a gente vê muito isso também, né? Então, os doentes, eles se ajuntam para falar de doença, né? E com isso, eles vão ficando pior ainda do que estavam. Por quê? Porque começam a andar com pessoas que têm uma visão de outras pessoas, às vezes dentro de uma organização ou dentro de uma igreja, equivocada. E aí a pessoa começa a se alimentar disso, começa a se alimentar dessas coisas. E aí, querido, né, nessa aí, ninguém presta. E se aquela pessoa sair dali, o doente sair dali e melhorar, ele também não vai prestar. Então, toma cuidado com quem você anda. Ah, você pode? Sim, pode chamar pessoas para ir na sua casa, tudo tal, mas cuidado o que você conversa com essas pessoas. Às vezes, a Rosa até falou um negócio legal, estava assistindo alguma coisa lá, sei lá, e aí ela falou, né, a gente já viu, você vê mesmo, bicho na goiaba, bicho na manga, já é possível ver bicho na manga, mas no limão ninguém vê bicho no limão, né? E às vezes a pessoa, o que ela quer? Ela quer a goiaba, quer docinha, né? Que vai falar que ela está certinha em tudo, que tudo que ela faz está correto, que ela não precisa mudar, que ela pode continuar do mesmo jeito. Ah, é um exagero do pastor Pito achar que você precisa orar todo dia, é exagero, né? Então entra por essas aí. E aí o limão não, o limão ele vai falar: ó, você está com bicho, você precisa melhorar. E essas pessoas às vezes elas não agradam. E aí as pessoas se juntam muitas vezes para falar de outras pessoas que estão dando fruto, que estão contribuindo para o reino crescer, que estão buscando ter uma vida correta diante de Deus, que Deus está transformando a vida das pessoas. E aí, não, mas eu sou cheio de razão, e eu estou certo e o mundo está errado. E às vezes eu estou certo e o mundo está errado, não está dando fruto nenhum, não está contribuindo em nada para o reino crescer, só está lambendo as feridas uns dos outros. Então, toma cuidado, irmão. Você precisa, eu preciso andar com pessoas que querem mais de Deus do que eu. Eu preciso olhar para as pessoas que estão junto comigo, e eu preciso admirar essas pessoas. Eu preciso olhar e falar assim: puxa vida, cara, como que eu queria ter essa sabedoria que essa pessoa tem, como que eu gostaria de ter essa fé que essa pessoa tem, como que eu gostaria de ter o controle financeiro que essa pessoa tem, como que eu gostaria de... Eu preciso admirar as pessoas que estão à minha volta. Agora, se as pessoas que estão à minha volta, elas são pessoas que só reclamam de tudo, que tudo está ruim, essas pessoas não servem para mim, irmãos. E aí eu tenho que ser radical nisso. Ou eu falo com essas pessoas sobre isso, ou eu falo que elas não está errado. Você falar da forma que você está falando, não é correto isso. Ou eu saio do meio.
não se assente na roda dos escarnecedores. Não se assente. O Evangelho, as pessoas falam, querido, mas o Evangelho ele é radical. Ele é radical. Às vezes eu fico falando, as pessoas, elas falam nos vídeos, alguma coisa tipo assim, que o crente, que a religião, ela é radical. Ela é radical. Jesus foi radical. Você quer mais radical que isso? Uma pessoa dá a vida por nós? Você quer mais radical que isso? Olha quantas crianças morreram. Olha quantas crianças morreram para Jesus poder nascer. Vocês sabem disso? Vocês já leram esse texto bíblico? Perseguindo lá, o rei perseguindo, tentando encontrar quem era Jesus. Ele mandou matar todas as crianças. Olha quanto sangue derramado. Agora você acha que não é radical? É radical. É radical. Os homens que vieram depois de Jesus, que deram a vida por Jesus, é radical. Era a vida deles. E Deus nem está pedindo isso para a gente, né? A vida que Ele está pedindo para a gente é a vida em vida mesmo, né? Mas não, aqueles homens, Jesus ofereceu para eles assim: é o seguinte, vão te perseguir, vão matar vocês, vamos? Aí os caras, vamos? Radical. Então o Evangelho, quer dizer, ele é radical. As mudanças que eu preciso fazer na minha vida, elas precisam ser radicais também. Olha só o que fala o texto aqui, de Provérbios 13, 20. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Eu já tive momento, eu já até contei aqui eu já tive momento no meu trabalho, por exemplo, e ministerialmente também, de que eu resolvi, queridos, não andar com algumas pessoas. As pessoas só reclamavam, nada estava bom, só elas estavam certas. Eu falei, mas caramba, tem alguma coisa errada isso aí. E eu cheguei a mudar de lugar. Então tinha lá, né, o Elton conhece lá, tinha uma sala grande lá assim, onde ficava um monte de mesa assim, e eu olhei uma mesinha vazia lá, e eu falei assim, peguei num dia à tarde assim, que não tinha ninguém lá, catei todas as minhas coisas da outra mesa lá, e levei para a mesa lá onde não tinha nenhuma daquelas pessoas por perto. Aí as pessoas, o que aconteceu? Mudou de lugar? Mudei, eu achei aqui melhor. Mudei de lugar, saí de perto daquelas pessoas. Pessoas me chamavam para almoçar, eu não vou agora não, daqui a pouquinho eu vou. Então, queridos, a gente precisa fazer essas mudanças na nossa vida. Nem todo mundo que está à nossa volta, querido, é necessário. Toma cuidado o que você tem ouvido. Ande com os sábios e será sábio, né? Mas se andar com o tolo, acabará mal. Olha só, como o óleo, lá em Provérbios 27, 9, como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Então, queridos, você precisa ter amizades. Eu fico na dúvida assim, porque assim, é muito difícil uma pessoa ela ter mais assim do que 3 amigos verdadeiros mesmo. É muito difícil ela ter 3 amigos assim que ela fala, esses aqui pode vir o vento, pode vir a chuva aí, que eles vão estar junto comigo aí, eu tenho certeza. É muito difícil. Tá a prova, né? Várias coisas aconteceram comigo na minha vida aí, e aí quando você vê assim, os amigos, eles, cadê os amigos? Cadê os amigos? Né? Aí quando você olha, tá lá a sua esposa do seu lado, a sua família, né? Os seus pais, né? E muitas vezes aqueles que, até os 3 que você achava que eram amigos, você vê, nem esses 3 estão lá, na hora que você mais precisa. Então, escolha bem quem anda com você. Escolha bem quem anda com você. Olhe para as pessoas assim, se aproxime das pessoas que você faz, puxa vida, eu acho que eu tenho algo para aprender com aquela pessoa, de bom. Se aproxima dela. Eu sempre falava isso pro meu filho, né, pro Pedro, né, na escola ele tinha um pouquinho de dificuldade com algumas coisas ali, e eu falava com ele, filho, você tem que sentar junto com os inteligentes.
tem que sentar junto com os meninos que sabem fazer as coisas, porque aí eles vão te ensinar. Então, porque se a gente fica sentando, aí senta lá, os ruins, né, na escola, né, senta lá no fundão, aí lá é a chuva de nota, né, D, E, né, se tivesse até F, né, lá no fundo. Mas se você começa a sentar junto com as pessoas que sabem, uma hora você vai aprender a fazer também. Ande com o sábio será sábio, ande com o tolo e vai se dar mal. Olha só outro texto aqui, ó. Não, isso aqui eu li, né? Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim também o amigo encontra doçura no conselho. Então, procurem andar com as pessoas que vão edificar a sua vida. Amém? E o último conselho aí, para a gente encerrar no nome de Jesus. Cuide da sua saúde. Fala assim para o seu irmão, cuide da sua saúde. Esses dias até assisti um negocinho legal lá. A mulher ela chega, tinha duas meninas sentadas com ela lá, e ela pergunta assim: se eu te desse R$1 milhão, você iria gostar? E a menina pega e fala: claro que eu iria, né? Mas se eu te desse 10 milhões? Ah, eu iria, investir, fazer não sei o quê. Mas se eu te desse 10 milhões para você não acordar no outro dia? Ah, não, aí. Então a vida, ela é mais importante que o dinheiro, amém, queridos? Todo mundo concorda com isso? Que a vida é mais importante que o dinheiro? Então, e como que nós estamos cuidando do bem mais precioso que nós temos? Como que você está cuidando do bem mais precioso que você tem? E eu vou falar para vocês, não é fácil cuidar da saúde. Não é fácil cuidar da saúde. Precisa de... Tem uma galera na igreja aí correndo, né? Tem uma galera na igreja correndo, se esforçando aí nos 5K, nos 5 quilômetros, né? E aí para quê, queridos? Para cuidar da saúde. Comer certo. Final de ano aí, ó, tá para começar hoje, hein? Amém? Eu estou falando que vai começar hoje, hein? Ao final de ano aí, hein? Brincadeira. Então, queridos, ó, a gente precisa cuidar, o bem mais precioso que a gente tem é a nossa vida. Como que a gente quer chegar lá na nossa velhice? Como que a gente quer chegar? Às vezes eu vejo algumas pessoas assim, nem são pessoas tão velhas, às vezes pessoas com 60 anos, 65 anos, e as pessoas já estão, né, não sabe nem se está aqui ou se já está lá, né? Não sabe nem se está tão mal que está. Por quê? Porque talvez deixou de cuidar do bem mais precioso que tem, que é a vida, né? Ou cuidou de forma errada. Então, coloque isso como uma prioridade na sua vida, para este ano. Você não faz ideia assim, ó, do que uma boa saúde ela traz de bom, né? E aí posso falar, pode ser saúde mental, saúde física, enfim, o que ela traz de bom, né, para a vida das pessoas e para a vida das pessoas que estão à sua volta também. Então, queridos, procure, faça os exames que você precisa fazer, né? Os homens, né, depois dos 40, tem todo aquele preconceito, né, de faço, não faço, né? Faz o que você precisa fazer. Cuide da sua saúde. Invista tempo, queridos, invista tempo em fazer algum tipo de atividade física. Ah, precisa ser todo dia? Não precisa. Ah, precisa ser 2 horas? Não. Pode ser lá 3 dias por semana, 45 minutos cada vez que você for fazer, né? Se alimenta de forma correta. Cuidado com aquilo que entra na sua boca. Olha o que fala em Coríntios capítulo 6, do 19 ao 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, cuide de você. Fala para o seu irmão, cuide de você, irmão. Nós precisamos cuidar de nós. Sabe, eu vou contar um negócio que eu já até compartilhei com algumas pessoas aqui na
na igreja, e talvez tenha gente que precisa ouvir isso. Há um tempo atrás, a gente resolveu, eu, a Rosa lá, queria ir numa nutricionista, vamos ver o que a gente faz aí para a gente melhorar nossa alimentação, o jeito que a gente come e tal, enfim. E aí ela pediu uns exames lá, eu levei num médico que era amigo amigo que eu já conheço há algum tempo já. E aí ele pediu os exames e falou, mas depois traz para eu dar uma olhada também. E aí os exames estavam tudo bom ali, aqueles negócios que é ruim lá, colesterol, aquelas coisas lá, estava tudo legal. Mas aí o meu hormônio estava baixo. E aí ele falou assim, ó, seu hormônio aqui está muito baixo, está abaixo do mínimo. Aí eu falei, tá, mas o que isso aí tem a ver, o que isso aí faz, né? Qual que é o problema, né? Ele falou assim, cansaço demasiado, tem dificuldade de concentração, falou também que pode se irritar fácil, algumas pessoas chegam a nível de não querer ver outras pessoas, de não querer conversar com outras pessoas. Aí eu olhei para ele e pensei, esse cara aí é eu, né? Ele está bem parecido comigo, essa pessoa aí, né? E aí ele me propôs lá uma reposição, e a gente está fazendo. Então, queridos, se eu não tivesse ido, e apesar eu fui por sorte, não fui porque eu queria cuidar de alguma coisa, né? Mas eu fui, estou fazendo a reposição e está fazendo um bem danado para a minha vida. Isso. Então tem muito. Aí lá no trabalho eu compartilhei isso com um amigo lá, e ele falou assim, rapaz, eu estou desse jeito. Eu falei, é mesmo? Eu falei, vai lá, cara, procura o médico lá, faz o exame lá, quem sabe. E ele também estava com esse problema, queridos. Ele também estava com hormônio muito baixo, né? Isso pode vir de diversas coisas na nossa vida, né? Pode vir por alimentação ruim, pode vir por estresse, ou pode vir por deficiência mesmo por causa da idade, né? Eu tenho 30 anos agora, não era para ter, né? Brincadeira. Tenho 46 anos, né? Que não é novo ainda para ter, né? Mas pode ter alguma condição, ou da minha parte física mesmo, ou enfim, ou externa, né? Não sei, que pode ter trazido isso para a minha vida. Queridos, e a minha vida assim, tem sido outra depois que eu comecei a cuidar disso na minha vida, né? E aí o médico falou assim para mim, só que não vai adiantar você fazer isso se você não fizer atividade física. E aí eu fui, né, pela força do amor, né? Então eu fui fazer atividade física também, e estou fazendo, e está fazendo um bem danado para a minha vida também, queridos. Então a palavra que eu trouxe lá no comecinho, tudo aquilo que é importante para a nossa vida, a gente deixa de lado. Deus, família, saúde, né? Anda com as pessoas erradas, tem comunhão com as pessoas erradas, e aí na hora que chegar no final de tudo lá, vai ser o de fato que a gente vai precisar, não é verdade? No final de tudo que a gente vai precisar de Deus, saúde, família, né? Pessoas corretas do nosso lado, e é tudo que a gente faz contrário nas nossas vidas. Então o convite para nós, de mudança para as nossas vidas, e uma mudança radical. Eu sei que enquanto eu estava falando aqui, vocês foram pensando aí, entre você marido e mulher, entre você mãe, filho e filha, né? Pai, filho e filha, enfim, entre vocês com os seus pais. Eu sei que vocês foram entre vocês com as pessoas à vossa volta, né? Eu sei que vocês foram pensando em várias condições, no seu relacionamento com Deus, né? Então, queridos, põe em prática, no nome de Jesus. A palavra de Deus, ela não é teoria. A palavra de Deus, ela não é só para ser ouvida, né? Ela é para ser praticada, né? E aqueles que praticam a palavra de Deus, queridos, são sábios. Seja sábio você também, no nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Se queremos fazer grandes mudanças, se a gente quer grandes conquistas, querido, a gente precisa então fazer grandes mudanças na nossa vida.
A disciplina de uma vida com Deus, alinhada a um estilo de vida, tanto físico como espirituais, nos padrões certos, fará de você uma pessoa imbatível em Deus. Amém? Fala assim para o seu irmão: você é imbatível, irmão. Dá um abraço forte dele e fala assim para ele: você é imbatível. Deus é contigo. Então que você possa orar nesse momento, queridos, e falar com Deus nessa hora. O que você precisa que Deus desperte em você nessa manhã, ou o que você precisa despertar e começar a fazer. Coloca diante de Deus nessa hora. Como anda a tua casa? Como anda as tuas finanças? Como anda a sua vida com Deus? Como anda a sua família? Como anda a sua saúde? Eu tenho trabalhado tanto e eu não tenho nada, eu tenho conquistado, a minha vida continua do mesmo jeito. Em vão edifica a casa se Deus não estiver nela. Então prioriza Deus na sua vida, queridos, em todas as suas ações, em todas as suas atitudes. Prioriza Deus na sua vida. Hoje nós aprendemos aqui que é sabedoria também o silêncio, que o silêncio é sabedoria. Se alguém te ofender, se alguém te maltratar, se alguém, pisar lá no seu calo, queridos, o silêncio também é sabedoria. E você pode usar a hora certa, o momento correto de tratar essa situação, de falar sobre isso. Quais são os frutos das pessoas que andam com você? Você admira as pessoas que estão ao seu lado pela responsabilidade, pelo compromisso, pela vida íntegra dessas pessoas. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, Deus. A palavra do Senhor fala que os teus conselhos, ó Pai, eles são suaves, ó Deus. E nós recebemos vários nessa manhã, Pai, do Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus. Pai, que eu tenha no Senhor, ó Pai, força, Deus, para fazer as mudanças necessárias na minha vida, Pai. No meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, no meu trabalho, Pai, no meu ministério, Deus. Que eu tenha, Pai, no nome de Jesus, no Senhor, ó Pai, forças, ó Deus, para não desistir, Pai, para não desfalecer, Deus. Podem vir as chuvas, os ventos, as águas podem bater forte contra a casa, Deus, mas não derrubará, Pai, não derrubará, Deus, porque nós temos firmado, Deus, a nossa casa sobre a rocha, e o Senhor é a nossa rocha, a nossa salvação, e nós nos rendemos a Ti nessa manhã, Pai. Opera, Senhor, um milagre na minha vida, na vida dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Deus, conduza as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração, Pai, a fazer o que é certo, Deus, a fazer o que é certo, Pai. Livra-me, ó Pai, da roda dos escarnecedores, ó Pai. Eu não quero estar, Pai, num ambiente que eu não possa mudar, Deus. Se eu não posso mudar esse ambiente, Deus, eu não quero estar lá, Pai. Não quero ser contaminado, Deus. Então que no nome de Jesus, Pai, o Senhor, ó Pai, o Teu Espírito, Deus, ministre no meu coração, Pai. E que eu escolha, Deus, estar na Tua presença, Pai.
no nome de Jesus. Pai, que o teu amor seja derramado sobre cada pessoa aqui nessa manhã, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja multiplicada sobre as nossas vidas, e que o amor, a consolação, a amizade, o carinho do doce Espírito Santo esteja continuamente sobre as nossas vidas. E se você crê, você diz: antes de ir embora, dá um abraço forte na pessoa do seu lado, fala para ela de novo: você é imbatível, você é imbatível em Jesus. Se você quer receber uma oração nessa direção, vem aqui na frente, vai ter pessoas aqui para orar.